A Sara falou que nós trabalhamos com séries de palestras e, especificamente agora, nesses últimos dias de... Últimos não, né, que a gente está no dia 14 ainda. Mas nesses dias de junho, nós demos umas férias em séries. Porque muitas vezes ficar de série em série pode ficar assim, poxa, quando é que vai simplesmente ter alguma coisa que a gente possa ser inspirado? Ou a gente possa não seguir uma bitolação, alguma coisa assim. Então a gente viu, não, vamos conversar sobre coisas aleatórias a respeito da espiritualidade, da vida humana, da vida com Deus e tudo mais. Domingo passado a gente bateu um papo, se você ainda não viu no YouTube ou em alguma gravação, nós batemos um papo acerca de como comprar um lugar no céu. Se você não sabe, nós temos corretores imobiliários que vendem esses lugares e se você quiser contactar algum deles, eu posso dar o nome e o endereço das igrejas. E você pode ir lá e conseguir um local. Aqui não se vende esse lugar. Então, não se decepcione. Se você veio aqui para comprar um lugar no céu, cara, isso não vai acontecer hoje. Sônia só vende lugar aqui, né, Sônia? Não está vendendo fora ainda. Cleuton, cadê o Cleuton? Cleuton, está servindo hoje? Não? Você já está vendendo alguma coisa no céu? Não? Cadê o Rogério? Rogério veio hoje? Não? Esses são os nossos corretores, ótimos corretores. Nossos não, eles só fazem parte da comunidade, mas eles são ótimos, mas eles ainda não sabem vender lugar no céu. Ouça essa palestra se você não teve oportunidade. Hoje, nós vamos falar a respeito disso aqui. Pifou? Pifou não, vai sair já já. Sem som não, com som. Vai. Isso. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Como a vida quer. Eu digo, bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Paulo, eu vou me aventurar, tá bom? Tá. Não é só para o Paulo saber que eu vou andar um pouquinho por aqui. De que é que você tem fome? Fala comigo. Eu sei que a música do Titãs é muito legal, é gostosa e tal, mas você já parou para pensar do que é que você tem fome? Do que é que você tem sede? E não vai, eu tenho fome da presença de Deus. Tá bom, eu espero que isso seja real na sua vida, mas nós já partimos do pressuposto que isso é a resposta necessária e suficiente. Legal. Eu estou querendo saber do que é que você tem fome, qual é a sua necessidade, o que é que você quer. Você está com fome de tudo? Está grávida, né? É verdade. Alguém? Aconteceu um milagre. Vocês não têm fome de nada, vocês não... Assim, vocês não têm nenhuma necessidade. Não, aconteceu um milagre. Sem mimimi. Café da manhã, todo mundo cheio. Um emprego, você tem fome de emprego. Fome de justiça, quem pediu justiça? Tem fome de justiça. Aqui no Brasil, então, isso é algo que está assim para explodir. Quem mais? Realização profissional. Estou orando por você. Sério mesmo, é sério mesmo. Esse negócio aí é chato. Quando a gente se forma, é um saco. Que aquela idealização que a gente tinha, a gente vê que o mercado é outra coisa. Tem fome de quê? Não acredito. Você tem fome das suas filhas que estão longe. Um buraco no peito. Tati. Tem fome de não ter fome. Não, eu vou sentar, cara, porque isso aí é profundo. Não, eu tô falando... É sério. Essa é a nossa situação existencial de hoje. Nós temos fome de não ter fome.
Vamos para casa, Tati, eu tenho que pensar sobre isso. Eu vou ter que pensar um pouquinho. Becky, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Não, desejo, vontade, assim, cara, eu preciso disso. Você já teve fome alguma vez na vida? Já sentiu fome? É aquele negócio, eu preciso comer agora. Do que é que você tem fome? Estar com os seus parentes nos Estados Unidos? Não? Tá bom, pode sentar, pode sentar. Alguém mais tem fome de alguma coisa? Rômulo, alguma fome de alguma coisa? Você tomou café. Alguém mais tem fome de algo? Marcelo, você tem fome de quê? De paz, de paz. Marcelo? Saudade das filhas, fome, necessidade de estar próximo. Alguém mais? Estabilidade, estabilidade. Saber o que vai acontecer amanhã. Por que vocês andam ansiosos por todas essas coisas? Não é na geladeira, na televisão. Alguém gritou ali. Segurança. Se sentir ativa e não no marasmo da vida. Essa é uma fome. É interessante que nós temos fome de várias coisas. E eu quero dizer, invariavelmente, nós buscamos a Deus, buscamos a Cristo, buscamos ter um relacionamento com Deus de alguma forma, buscamos ter algum contato com isso que nós atribuímos dominar todas as coisas para suprir essas nossas fomes. E normalmente as nossas orações são: Senhor, eu preciso disso. Deus, tu tens que agir agora nisso, porque se tu não agires, a minha vida acaba. Eu preciso de emprego, eu preciso de pão, eu preciso de paz, eu preciso de segurança, eu preciso de restauração na minha família, eu preciso de um milagre na minha vida para que a minha vida seja restaurada, para que eu largue os vícios. Eu preciso de cura espiritual, cura emocional, cura física. E nós sempre falamos com Deus de fome normalmente. De necessidade. E isso não é de hoje que acontece. E o mais interessante é que Jesus, na época em que ele estava andando entre os homens, supriu a fome de muitas pessoas. Ele sofreu fome existencial, quando ele sentou com aquela mulher samaritana e conversou com ela. Jesus, falando com Zaqueu, ele supre uma necessidade ali existencial e espiritual, ele supre a fome. Naquele momento em que estão todos os discípulos se borrando de medo no barco, que estava no meio de um temporal, eles chegam com Jesus, eles estavam com fome de muitas coisas, mas principalmente fome de serem apaziguados. E Jesus diz: poxa, vocês não têm fé. Tá bom, meus filhos, para aí, mar. E tudo fica plácido, calminho. Mas em certos momentos, Jesus, inclusive, supriu fome de pão. Vocês lembram aquele momento em que Jesus estava com uma grande multidão o seguindo, porque ele tinha acabado de fazer vários milagres? Isso está lá em João 6, se você quiser abrir. Jesus tinha feito vários milagres, então a multidão só crescia. Crescia. E normalmente onde acontece milagre tem multidão. Sabe por quê? Porque nós temos fome. Nós temos necessidades. E aí quando tem alguém fazendo milagre, até eu vou. Porque eu tenho fome, eu tenho necessidades. E se alguém está fazendo um milagre sem necessidade de eu passar por um processo de fazer a minha comida e tudo mais, e comida grátis, uau, vamos lá. Cura imediata grátis, vamos lá. Então Jesus tinha uma multidão atrás dele. E ali perto do lago de Tiberíades, Jesus fez vários milagres e em fazendo esses milagres se juntou uma grande multidão calculada de uma forma bem assim, aleatória provavelmente. Sabe quando você conta por cabeça? Tipo, aqui, quantos tem aqui? Tem 500.
Aí se você for parar cabeça por cabeça, você vai ver, não tem realmente 500 não, aqui tem uns 250, 300. Mas contaram assim também, tipo aquela jogada assim, eu estimo que tenha uns 5.000 homens. Foi mais ou menos como foi contado. Contaram os pés de cada um e aí depois dividiram por 2, aí tem 5.000 homens. Sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Tem essa galera, uma multidão com Jesus. E aí Jesus chega com os seus discípulos lá por um momento, quando ele viu que estava chegando a hora de comer, provavelmente ele estava com fome, e ele fala, o que é que a gente vai dar de comer para esse povo? Aí um dos discípulos diz assim, Senhor, nem se nós tivéssemos 200 diárias de trabalhadores, sabe o dinheiro que você paga para diarista que limpa a sua casa? Nem que se a gente tivesse 200 vezes R$70, 200 vezes R$100, a gente não conseguiria alimentar essa galera, é muita gente, não tem como. Aí um dos discípulos com presença de espírito diz, olha, nós temos aqui um jovenzinho, um mancebo, com quantos? 5 pães e 2 peixes. Eu imagino esse que falou que não tinha dinheiro para comprar, dizendo assim, você vai alimentar essa multidão com essa quantidade de comida. Aí Jesus diz, traz. Ele orou e disse, distribui. De acordo com o texto, os discípulos distribuem, os 12 discípulos distribuem os pães e os peixes. E depois que estava todo mundo saciado, Jesus diz, agora recolhe o resto para que nós saibamos quanto sobrou. E sobram 12 cestos. Talvez um para cada discípulo, para eles entenderem quem supre as necessidades. Talvez para mostrar para aquele que estava pensando em 200 diárias de um trabalhador comum, que não é o seu trabalho que supre a sua necessidade. Mas, depois de ter feito isso, a multidão começou a fazer alvoroço para fazer de Jesus rei. É assim que diz João 6. Isso acontece até hoje. Alimenta a galera, faz um circozinho com alguns milagres, e a política do pão e circo faz com que você seja eleito rei. Já com Jesus aconteceu. Mas para não ser levantado rei, porque ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. E com isso ele diz, você está com vontade de encher a barriga? Poxa, isso é tão simples, eu posso até encher sua barriga, mas é isso mesmo que você quer? Jesus foge da multidão. Vai se esconder, como ele era bom de fazer. Ele era muito sábio. Ele sabia os seus limites psicológicos, existenciais e espirituais. Ele se esconde e vai ficar no monte. Lá no monte, ele passa um tempinho e os discípulos resolvem atravessar, porque ele mandou, para o outro lado do lago. E é o momento em que, no meio da noite, Jesus vai andando para ter com os discípulos que estão no meio de uma certa tempestade. E aí confundem Jesus com um fantasma. E Jesus diz, sou eu, aquele que deu de comer. Ele entra no barco, acalma tudo e vai para o outro lado da tempestade. Vai para o outro lado dos milagres, do outro lado do lago. E Jesus é então encontrado pela multidão novamente, que estava atrás dele para continuar a série de milagre e rodízio de pão. E é aí que entra o texto até longo que nós vamos ler hoje. Em João 6, a partir do verso 22. Se você tem uma Bíblia, um tablet, um celular, abre aí, porque nós vamos ler muito hoje. Enquanto lemos, nós vamos comentar e conversar. João 6, 22 em diante. No dia seguinte dessa grande multiplicação, no dia seguinte em que Jesus tinha feito milagres e tinha mostrado para todos que certamente ele era aquele que havia sido prometido da parte de Deus. No dia seguinte em que ele havia feito a multiplicação dos pães e alimentado uma multidão faminta, no dia seguinte a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Os discípulos tinham ido sozinhos.
Então a pergunta que ficou pairando no ar pela noite foi: onde está Jesus? Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Sempre que você é entretido, ou sempre que o humano, de alguma forma, tem as suas necessidades preenchidas, ele vai buscar a fonte do preenchimento daquela necessidade novamente. Então, essa multidão que tinha sido entretida por Jesus, imagina um milagre, um leproso ficar são, ou um coxo começar a andar, ou uma mulher com fluxo de sangue começar a pular dizendo: eu fui curada. Uau, imediatamente a notícia rola por toda a cidade, a multidão começa a seguir aquele que faz milagres, aquele que deu pão. Quando encontraram do outro lado, perguntaram a Jesus: Mestre, como chegaste aqui? Talvez Jesus parasse para perguntar e pensar, de barco. Como que se chega do outro lado? De barco. Talvez eles imaginassem um grande milagre como andar sobre as águas. E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, pela comida que permanece para a vida eterna, mas pela comida que permanece pela vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus, imediatamente, quando nota a dinâmica que está acontecendo entre ele e aqueles que o seguem, ele readequa a forma dessas pessoas pensarem. Todos estão pensando em esse homem, aquele prometido que os profetas vêm falando há séculos, que iria restaurar o reino, iria nos tirar do domínio dos imperadores romanos, iria nos tirar do domínio daqueles que estão sendo algozes sobre nós, e vai nos dar de comer maná caindo do céu, e mais, vai fazer milagres e vai começar uma nova era de vida boa para a gente. Era de prosperidade. Quem não quer prosperidade? Você quer, Humberto, prosperidade? Ele não, mas você quer. Eu quero também. Assim, poxa, não é por nada não, mas conseguir pagar todas as contas e ainda sobrar dinheiro para ir para Miami, fazer umas comprinhas lá, ainda rodar em Orlando, ainda ir para Nova York, depois no Havaí, voltar sem dever nada. Nossa, quem não quer? Assim, desculpe, quem não quer disso? Eu acho que eu toquei alguns corações. Da minha esposa, principalmente. Jesus imediatamente readequa o pensamento dessa multidão. Ele diz: vocês estão me seguindo porque vocês estão com fome e eu dei de comer. Parem de pensar nesses padrões tão mesquinhos. Vocês acham que comer é algo tão grande? Essas necessidadezinhas materiais são tão importantes assim? É por isso que vocês estão atrás de mim? E Jesus continua, ou melhor, a multidão. A multidão pergunta: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso? Olha o sarcasmo da multidão. Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti, já que você está dizendo que você veio do céu? O que é que você vai fazer? Você dormiu por um tempinho nesse período que eu estou falando? Não? Se dormiu, eu vou refrescar sua memória. Jesus acabara de multiplicar os pães no dia anterior e a multidão estava seguindo-o porque ele havia feito vários milagres no lado de Tiberíades e agora ele estava em Cafarnaum, outra cidade, e a multidão está dizendo: ontem você fez aquilo, mas agora que você está dizendo que é do céu, que você é esse que veio da parte de Deus,
O que é que você vai fazer para que a gente acredite? Tipo, o que é que a gente fala para ele faça de novo o que ele fez ontem? Mais um milagrezinho, só mais um. Tipo eu e você, depois de tudo que recebemos, tudo, todas as bênçãos que vemos e não vemos, no momento de necessidade ou não, ou só querência, você já teve querência? Existe a categoria de necessidade e a categoria de querência. Né? Normalmente nós temos querências. Mas naquele momento você, Senhor, nunca te pedi nada. Por favor, eu preciso isso. Ou, como eu aprendi há 30 anos atrás, provavelmente o Roberto, meu irmão que está entre nós hoje, vai lembrar disso. Certa vez nós tivemos um curso a jato de sabedoria com o irmão Francisco, semi-analfabeto. Provavelmente só sabia ler a Bíblia. Ele era o vigia da igreja da qual meu pai era pastor. Meu pai costumava ter uma reunião mensal chamada Reunião de Conselho de Obreiros. É uma reunião provavelmente criada por Satanás. Pelo menos na mentalidade do filho de pastor com fome, às 14h ainda na igreja. Sabe aqueles momentos que você olha para cima, não acredito que eu estou numa igreja e está tudo isso acontecendo. Mas fora da minha questão existencial, certa vez, num domingo à tarde, rolando a reunião de conselho de obreiros, interminável, estávamos nós, eu, Roberto e Vivian, minha irmã, aos pés da nossa mãe, resmungando, dizendo, a gente está com fome. Eu estou com fome, mãe, eu estou com fome, mãe, eu estou com fome, eu estou com fome. Do alto de sua sabedoria, o irmão Francisco, semi-analfabeto, diz, meu filho, você sabe o que é fome. E eu, estou com fome. Ele, não, meu filho, você está com vontade de comer. Fome foi o que eu passei. E ele passou a narrar o que ele havia passado na vida dele. Para a cabeça de um menino de 5, 6 anos, isso não quer dizer nada. Ou 9, 10, isso não quer dizer absolutamente nada. É só assim, o senhor teve muita fome. Mamãe, eu estou com fome. Mas aquilo nos marcou de tal forma que nós passamos a entender categorias de necessidade e querência. Nós temos muitas necessidades, mas normalmente nós não as detectamos. Nós somente detectamos as nossas querências. Nós temos querências de todos os tipos e as confundimos com necessidade. E aí chegamos para Deus e perguntamos como essa multidão, Deus, eu creio em Ti, mas eu vou confiar muito mais se Tu fizeres isso. Ou, Senhor, se Tu és Deus mesmo, mostra. E eu vejo Deus lá de cima. Sério mesmo, filho? De novo. Tá bom. Diz assim a multidão. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Lembram daquela comidinha que chovia todo dia, eles iam lá, recolhiam, comiam, que não durava para o próximo dia? Como está escrito, eu lhes dei a comer pão, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou Jesus, entretanto. Digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. De novo, Jesus tentando chamar a multidão para uma diferente categoria. Esquece o maná que enche a barriga. Eu estou falando a vocês a respeito de algo que preenche a sua necessidade. Não só de comida, mas de vida. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Lembra aquele pão que você deu ontem? Se é desse pão que você está falando, é esse que a gente quer. Estávamos com fome, a fome está voltando. É isso que nós queremos. Você está começando a entender a gente, Jesus. É exatamente isso.
Você estava meio viajante, eu não sei o que aconteceu na noite, talvez você tenha ficado à noite muito em claro, andando sobre as águas, e você não está entendendo o que a gente está querendo. O que nós estamos querendo é esse pão que a gente quer, este que dá a vida, esse que preenche, esse que enche, é isso que nós queremos. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Vocês estão falando que vocês querem esse pão? Eu sou esse pão. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, Jesus dizendo, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus como o pão da vida, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, quer dizer, dê vida até após a morte, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscite, dê nova vida até depois da morte no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse aí Jesus, filho de José? Não somos nós que conhecemos o pai e a mãe? Como que ele pode dizer que ele desceu do céu? A gente conhece esse carpinteiro. A gente conhece os irmãos dele. Conhecemos o Pai. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu darei vida. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele compreendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai, quer dizer, eu, Jesus, asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas eles continuaram mortos, eles morreram, sabe? Tudo isso que vocês querem comer supriu para a necessidade diária. Mas eu estou falando de uma outra categoria. Eu não estou falando só desse reino aqui de carne e osso, madeira, pão, comida, sono, cansaço. Não. Os pais de vocês comeram do maná e morreram. Porque essa é a natureza da vida que vivemos. Nós temos necessidades materiais, suprimos e eventualmente morremos. É o caminho de todos nós. Asseguro a vocês... Desculpe. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si, exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles estavam tão desnorteados pelo que Jesus estava apresentando, que era fora da realidade material que estamos acostumados a viver. Eles começaram a dizer: será que Jesus está dizendo para nós comermos a carne dele? É isso que vai nos dar vida? A gente está querendo comida. A gente está querendo pasto. Não encaixa. Falta alguma coisa aí. Nós não estamos entendendo. Jesus lhe disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce dos céus.
Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus ao ouvirem isso. A pontuação está errada por causa do programa. Muitos dos seus discípulos, aqueles que seguiam Jesus, disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportar? E sabendo Jesus, em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Eu não falar em paradigmas materiais, dando o que vocês precisam de comer para cá, para essa vida, escandaliza vocês? O que acontecerá quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida, eu estou falando de outra categoria. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e até mesmo quem o iria trair. E Jesus prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, àqueles mais próximos: vocês também querem ir embora? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Porque nós entendemos que só tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você tem fome do quê? O Evangelho tem sido travestido nos últimos dias, esses últimos 2000 anos. Esses são os últimos dias. Tem sido travestido de comida e bebida material. Assim como essa multidão de discípulos de Jesus estava buscando preenchimento de necessidades materiais ao buscar Jesus, e Jesus preenchia essas necessidades, como nós falamos no início dessa palestra. Quantas vezes Jesus fez milagres e alimentou a multidão? Quantas vezes Jesus ressuscitou mortos, materialmente? Mas então chega o momento de Jesus dizer: mas isso não é tudo. Isso aqui que eu estou fazendo é meramente uma ilustração daquilo que eu posso fazer eternamente em sua vida. Não só nessa vidinha material que vivemos por cerca de 70 anos e depois voamos, mas na vida. Porque eu sou o pão que dá a vida eterna. Se de mim comerdes, você viverá para sempre. Isso é escândalo em qualquer lugar do mundo. Porque normalmente o que queremos é preenchimento das nossas necessidades de agora. E Jesus fala à multidão dizendo: eu quero preencher tudo. E a forma como preencho tudo é que você precisa me comer. Isso é esquisito até para nós, não é? Algumas denominações cristãs interpretam isso como você precisa comer esse pedaço de hóstia ou esse pedaço de pão. E em comendo isso, você está se alimentando de Cristo, porque existe algum processo metafísico que faz com que aqueles materiais se transformem em outra coisa e assim você se alimenta de Cristo. Eu quero crer que não é bem assim. Mas que Jesus, usando uma bela ilustração de suas próprias mãos na multiplicação, ele consegue dizer: assim como vocês estão se alimentando materialmente, e vocês serão aquilo que vocês comem. Se você se alimentar de mim, você será como eu. Porque eu sou o pão da vida. Eu não sei qual é a sua necessidade. Nem hoje de manhã,
e nem a sua necessidade pelos últimos 7 dias, ou 30 dias, ou pelo último ano. Eu não sei se você está buscando cura física que você precisa. Quantas vezes nós buscamos a Deus por cura física? E Ele é o médico dos médicos, não é? Ele é sim o Senhor dos nossos corpos e pode sim, com uma intervenção cirúrgica da mão dele, curar. Quantos exemplos e testemunhos de vida nós conhecemos de pessoas com câncer e sem nenhuma intervenção médica, sem câncer. E para aqueles mais céticos, não, isso foi simplesmente um acaso. Para aqueles que conhecem a ação de Deus, intervenção divina. Quantos de nós fomos saciados até materialmente por Deus em vários testemunhos também de uma grande necessidade material e por intervenção divina, usando ferramentas como pessoas generosas, chegou justamente o cheque no valor exato para suprir aquela necessidade. Ou no momento de profunda necessidade física, material, comida na sua casa. Deus supre, sim, as nossas necessidades materiais. No momento dele, muitas vezes ele diz simplesmente, não é o meu plano dessa vez. As circunstâncias acontecem e muitas vezes não há intervenção nenhuma. Mas é para isso que você segue a Cristo, para que as suas necessidades urgentes e materiais desta vida sejam preenchidas. Existe um grande perigo de seguirmos a Cristo materialmente. Até mesmo num paradigma para aqueles mais teológicos em nosso meio, nosso paradigma de missão integral da igreja. Em que, no afã de levarmos o evangelho todo para todos os homens e para o homem todo, nós focalizamos corretamente muito em dar assistência médica, assistência odontológica, comida, algum tipo de ensino, até mesmo para que essa pessoa se desenvolva e consiga ter a sua própria comida. E tantas vezes nós, como igreja, como comunidade, esquecemos de preencher o homem todo nesse caráter social. Entretanto, se reduzirmos a mensagem do Evangelho e Cristo como aquele que preenche as nossas necessidades físicas e materiais, nós perderemos o Cristo e ficaremos com o pão. E quantas vezes temos buscado a Cristo pelo pão? Temos enviado Cristo como aquele que dá o pão. Temos prometido Cristo como aquele que supre nossas necessidades materiais e efêmeras, passageiras. Enquanto Cristo se apresenta como o pão da vida, como aquele que, se comermos, viveremos eternamente. Porque essa palavra é uma palavra tão distante da nossa realidade material, realidade em que vivemos. Naquele dia, muitos deixam de seguir Jesus. Porque finalmente a ficha cai de que ele realmente não vai multiplicar os pães de novo. E sabe o que é engraçado? Deus só multiplica os pães quando Ele quer. Não é quando você precisa. Talvez seja uma boa coisa para levar para casa hoje. Não adianta você pedir um milagre repetidas vezes. Você pode sim pedir, papai, está doendo, precisa parar de doer, porque eu não estou mais aguentando a dor. E o papai ouve. Mas você sabe quando o papai age? Quando o papai quer agir. Deus não age baseado em sua fome. Escute muito bem. Deus não age baseado em sua fome, na sua. Deus age baseado na sua soberana vontade. Isso então não serve para mim. Obrigado. Último domingo na comunidade viva, último domingo nesse negócio de cristianismo, eu preciso de alguém que vá preencher a minha necessidade agora.
Boa caminhada. Deus te abençoe. Porque Deus não quer só preencher a necessidade agora. Mas o que Cristo mostra em toda essa história longa é que Ele quer preencher uma necessidade ainda maior que todos temos. Como fizemos desde o primeiro momento na ceia. Cristo veio não para preencher os nossos estômagos, mas para nos dar vida. Vida reconciliada com Deus e, portanto, eterna. Talvez você diga, Winston, isso não me serve para agora. Agora, neste momento, eu preciso de cura. Agora eu preciso de cura. Neste momento eu preciso de emprego porque eu preciso pagar conta. Você sabe o que é isso, Winston? Sei, eu tenho 2 atrasadas. Dou dízimo todo mês, mesmo assim não aumentou minha conta. Não. Faz parte. Essas necessidades há. Talvez você diga, Winston, eu preciso hoje encontrar alguém para me ajudar neste problema. Eu espero que aqueles que estão sentados ao seu lado possam ser parte dessa solução. Mas se você está buscando a Deus para preencher esta necessidade de agora, efêmera, passageira, eu sei que dói, eu sou humano como você, eu sei que fome dói, estar doente dói, não ter perspectiva de uma vida, dói. Mas sabe qual é a perspectiva que Cristo apresenta a essa multidão? Legal, eu posso dar de comer, mas gente, eu quero que vocês olhem ali. Eu quero que vocês vivam eternamente. Não só agora, mas sempre comigo. Esse é o resto do Evangelho. O Evangelho não se resume a preenchermos as necessidades para aqui e agora. O Evangelho vai até vida eterna, que se inicia aqui e que vai até o fim de todas as coisas e continua. Por causa do sacrifício de Cristo, que é o pão que desceu do céu. Como comemos esse pão, nós nos entregamos a Ele. É nesse paradigma que faz algum sentido as palavras de Paulo quando ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que comeu de Cristo, aquele que entrou nessa dimensão de Cristo dizendo: eu sou teu. E passa a ser preenchido por Cristo. Esse é o que tem a vida eterna. Porque como Pedro afirma, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Preencher fome, qualquer governante mal intencionado preenche. Sim, diferentes bolsas para todo lado. Curar, muitos médicos farão, e Deus também. Mas só tu tens a palavra de vida eterna. Este é o fim do Evangelho. O Evangelho não acaba com a sua morte, a sua morte. A boa notícia não é uma notícia de paz com Deus aqui e agora somente. A boa notícia, o Evangelho, é nunca por toda a eternidade, sermos separados da fonte de vida, que é Deus, e que se encontra
encontra somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem fome de quê? Eu espero que além da sua fome que nos define como humanos, de preencher comida, de beber, de ter as nossas necessidades físicas e até de saúde preenchidas, que a sua fome seja acima dessa. E que mesmo enfrentando todas as fomes que enfrentamos, todas as necessidades, que saibamos claramente que mesmo com fome aqui, nós somos totalmente saciados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mesmo doentes aqui, nós somos completamente sãos em Cristo Jesus. Que mesmo pecadores aqui, nós somos completamente justos em Cristo Jesus. Que mesmo como quer que sejamos aqui, por causa de Cristo Jesus, nós temos vida e vida eterna. Que essa seja a nossa fome. Você canta com a gente a respeito da fome? Ora comigo? Pai, Tu nos conheces melhor que nós mesmos nos conhecemos e, portanto, Tu conheces as nossas necessidades mais prementes. Tu sabes que precisamos da cura da Tua parte ou que Tu uses os remédios e os médicos para nos curarmos. Senhor, nós pensamos agora em tantos que estão enfrentando dificuldades de saúde. PH, Andréia, a Jaila, que acabou de ter o bebê.
Senhor, nós precisamos da Tua intervenção, inclusive para o suprimento nas nossas necessidades de saúde. Pai, tantos de nós estamos agora aflitos porque não temos estabilidade nenhuma em saber se amanhã teremos como sustentar nossas famílias. Tu sabes disso. E porque Tu sabes, nós queremos porque muitas vezes não dizemos, mas nós queremos dizer: Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que Tu usarás alguma coisa para suprir as nossas necessidades, nos mostra oportunidades. Mas, Pai, nós Te pedimos que Tu nos dê uma visão além do nosso alcance. Que vejamos além das nossas necessidades materiais, nossas necessidades físicas. E que compreendamos a nossa maior necessidade espiritual de ter o nosso relacionamento eterno contigo restaurado através de Cristo. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus que preenche nossa fome primaz, a nossa fome mais primitiva, que é de relacionamento contigo. Obrigado. E é no nome dele que nós nos chegamos a Ti para agradecer. Obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Talvez esta manhã tenha sido a primeira vez que você teve a sua ficha cair para a sua necessidade de relacionamento com Deus, a sua necessidade, a sua fome de vida com Ele, restaurada por Ele. Se isso é realidade, existem várias pessoas com quem você pode bater um papo. Você pode bater um papo com Carlos, com Daniel, com Sara, com Magno, com Marcelo, com Nelson, com Adriana, com Júlia, Késia. Tem tanta gente que pode falar contigo, mas eu quero te desafiar uma coisa. Não tenha fome, essa fome sozinho. Busque alguém para conversar. Se isso você quer fazer já marcando alguma hora para conversar com alguém sobre essa sua fome de relacionamento com Deus, fala comigo hoje. E você não vai falar comigo para marcar um café comigo. Você vai falar comigo para que eu possa dizer: eu tenho um cara com quem você pode conversar. Eu tenho uma moça, uma mulher com quem você pode falar. Porque é assim que a gente anda. Até domingo que vem. Domingo que vem nós vamos de novo nos alimentar um pouquinho mais dessa palavra. Deus abençoe vocês. Até semana.